Olá, meus amigos. Estamos de volta para apresentar uma pequena palestra sobre compliance. Por que fazemos o compliance? E o que é, na verdade, o que significa o compliance? Para entender o que é compliance, vamos dividir a manutenção em dois tipos: manutenção de compliance e manutenção de operação. Vamos fazer uma analogia com o navio petroleiro. Neste navio, qual é o item mais importante para a operação? Se você respondeu sistema de carga e bombas de carga, a resposta foi correta. Quando houver vistorias de terceira parte como a classificadora Post-State Control, eles também estariam interessados na vazão da bomba de carga? A visão da classificadora ou Post-State Control é a visão do compliance. Como tal, estariam mais interessados na operação da bomba de incêndio do que na operação da bomba de carga, né? Por exemplo, o navio precisa da bomba de incêndio para cumprir os requisitos de contrato, considerando apenas o aspecto operacional? Não precisa da bomba de incêndio, não é? Algumas vezes, com budget reduzido, companhias com budget reduzido para manutenção, o operador tenderá a priorizar mais os itens de compliance ou os itens de cumprimento de contrato? O que você acha? Cumprimento de contrato, né? Então aqui nós temos uma separação de águas. Nós temos duas visões diferentes do navio. A visão do compliance, que é justamente as entidades de terceira parte que vêm para o navio para fazer as vistorias do regulatório, das leis marítimas internacionais e das vistorias de classe, né? E a visão do operador, que ele vê justamente apenas ou prioriza mais os requisitos de contrato do que o compliance. Então, para que serve o compliance? O compliance serve para minimizar os riscos de falhas estruturais, de ocorrência de incêndio, falha na estabilidade intacta em avarias, poluição do ambiente marítimo, segurança das vidas a bordo, segurança da navegação, isso aqui é o capítulo 5 do SOLAS, tá? Radiocomunicação, capítulo 4 do SOLAS, ocorrência de alagamentos progressivos fatais, falhas do sistema de governo, geração de energia e carregamento excessivo. Portanto, esses são os principais itens do compliance que estão inseridos nas principais convenções da IMO, que são o SOLAS, MARPOL, Borda Livre, complementado pelas regras de classe. O compliance serve, por exemplo, para garantir a segurança da embarcação em condições adversas como estas que a gente vai ver agora. Onde é que o compliance entraria aqui diretamente? Na vedação das tampas de escotilha. Se houver alguma falha aqui da vedação das tampas de escotilha, o que vai acontecer com essa embarcação? Vai ocorrer um alagamento progressivo, vai impactar na estabilidade intacta, provavelmente a embarcação vai sofrer uma falha estrutural fatal, vidas vão se perder e a carga e o equipamento também, que é a própria embarcação. Então, para vocês verem a aplicação direta do compliance, né? Não é só carregar o navio e descarregar no próximo porto.
O conhecimento de compliance o torna apto para cumprir com os requisitos da Lei do Tráfico Marítimo Internacional, que são os requisitos da IMO, International Maritime Organization, que a IMO é um órgão da ONU, e com os requisitos da Lei do Tráfico Marítimo Nacional, que são as normais. Cumprir com os requisitos de seguro. Um dos requisitos do seguro, justamente, se é o compliance. Cumprir com os requisitos de contrato. Um dos requisitos de contrato é que tenha seguro, e para ter seguro tem que haver compliance. Manter qualquer alteração, modificação na embarcação segundo os requisitos aprovados pela classe ou pela IMO. E reduzir os custos operacionais. Como reduzir os custos operacionais? Sim, vamos ver. De que jeito podemos reduzir os custos operacionais através do compliance? Minimizando a possibilidade de detenção, que poderá ocasionar custo de off-hire. Evitando reparos incorretos e ineficientes, aumenta o custo de manutenção. Você refazer um reparo é mais caro do que fazer o reparo corretamente. Minimizando as chances de reparos emergenciais. Novamente, custo off-hire. Quer dizer, reparos emergenciais são reparos temporários. Depois deverá ter os reparos definitivos. É mais barato você fazer o reparo definitivo uma vez do que vários reparos emergenciais ou provisórios. Minimizando as chances para os itens de non-compliance, custo de pênalti e off-hire. Por que custo de pênalti? Porque vários itens de contrato são relacionados ao compliance. Se você não houver compliance, você sai de contrato também, ocasionando pênalti e off-hire. E, por último, minimizando as chances para avaria que poderão ocasionar perdas de carga ou patrimonial. Como nós vimos no vídeo anteriormente daquele graneleiro, né? Se houver alguma falha na vedação das tampas de escotilha, haverá uma perda de carga, haverá uma perda de patrimonial, que é o do próprio navio, e, por consequente, poderão haver perda de vidas também, porque aquele mar realmente não estava brincadeira, né? Nós temos aqui um outro exemplo, que é sobre esse navio Derbyshire. Esse navio ficou sumido nas águas profundas há mais de 10 anos. E ele foi descoberto e fizeram uma análise das causas da avaria. Vamos ver o vídeo, que ele é autoexplicativo. Então nós temos aqui um graneleiro que estava enfrentando um trem de ondas, né? Ondas chamada onda crítica. Onda crítica é a onda com o mesmo comprimento de cristas, que é o mesmo comprimento da embarcação. As ondas começaram a vir na altura do convés do castelo, e aqui nós temos o alboio do paio do mestre, e aqui nós temos o respiro do pique. O alboio, a tampa do alboio se abriu, começou a haver um alagamento, que a tampa do alboio foi perdida, né, por causa do impacto das ondas. Começou a haver um alagamento no paiol do mestre. E também a cabeça do suspiro do pique de vante também foi perdida e começou a alagar o pique de vante. Então o navio estava na condição todo carregado e começou a ter esse peso aqui na proa, e ele começou a tender de proa. Ele começou a embicar o nariz, né? E as ondas começaram a bater, então, na primeira escotilha, né? No primeiro porão de carga, avariou a primeira tampa de escotilha e começou, então, uma reação em cadeia. O navio fica mais pesado de proa. Quanto mais pesado ele fica, mais as tampas de escotilhas ficam susceptíveis ao impacto das ondas, e uma reação em cadeia começou a ser originada. Então o navio fica pesado, ele já não recupera mais, ele já não tem mais flutuabilidade nenhuma, e começa a desagregação. Então começa em sequência, começa a variar as tampas de escotilha, começa a alagar os porões,
A estrutura não foi projetada para isso, é claro. Continua a sequência. O trem de ondas batendo. Quanto mais o navio embica, mais as tampas subsequentes ficam expostas à ação da onda, até atingir a acomodação. Vai lá. Desintegrou completamente a acomodação também. E o navio foi para o fundo. Todas as vidas se perderam nesse evento. E para vocês terem uma ideia, esse vídeo dura em torno de 4 minutos. Após o alagamento do Paiol do Mestre e do Pique de Vante, essa sequência toda, no real, se deu em menos de 2 minutos. Tanto que a tripulação não teve nem tempo de dar o distress, né, o aviso de socorro, e foi uma fatalidade. Agora veja bem, o que ocasionou essa fatalidade? 2 itens de compliance de borda livre, que é a tampa do alboy, que estava mal fechada, ou os atracadores não estavam efetivos, e a cabeça do suspiro do Pique de Vante. Então, são 2 itens de compliance. 2 itens simples. E que no jargão aí da beira de cais chamam de perfumaria. Por que perfumaria? Quem chama de perfumaria é justamente quem não entende nada de compliance. E está aí a prova. O que o compliance pode prevenir. Então nós temos agora uma visão sobre os itens de detenção, né? Os top 10, né? São os 10 maiores itens de detenção que ocorrem mundo afora. Então nós vemos que o maior item de detenção está aqui, que é relacionado a incêndio. Depois, nós temos aqui segurança da navegação. Segurança da navegação é o capítulo 5 do SOLAS. Toda a parte que tem lá na ponte de comando, né, são radar, piloto automático, cartas marítimas, navegabilidade e por aí vai. Depois, segurança da navegação, nós temos aqui estabilidade de estrutura e equipamento. Capítulo 2 e 3 do SOLAS. Nós temos aqui propulsão e máquinas auxiliares, que é geração de energia, propulsão e geração de energia. Nós temos aqui certificados e documentos. Hoje em dia, isso aqui está um pouco desatualizado, mas hoje em dia certificados e documentação é o item número 2. Borda livre, 6%, ISM, deficiência de ISM, 5%, rádio, 5% e por aí vai. Então, isso aqui é o compliance, né? Que são os itens de detenção, que são os ratings dos itens de detenção ligados ao compliance. Para os navios em operação, é muito importante o entendimento sobre a frequência, o range e o escopo que compõem as vistorias periódicas para a verificação da continuidade do compliance, que são justamente executadas pelas sociedades classificadoras e ou autoridades marítimas. Então nós temos que entender esse gráfico aí, que é uma coisa muito simples, apenas para exemplificação. Vamos entender rapidinho o que quer dizer esse gráfico. Essa linha grossa aqui, essa barra, é o ciclo do certificado de classe do navio, de classificação, que são 5 anos. Então a vida do navio, pela visão do compliance, é a cada 5 anos que a coisa se renova, né? Que há uma renovação a cada 5 anos. Então nós temos a data de aniversário do navio,
temos 4 vistorias anuais. Nós temos o range das vistorias anuais, que é a data de aniversário, mais ou menos 3 meses, são 6 meses a cada ano que a gente tem para fazer vistoria anual. Nós temos uma vistoria intermediária no meio do ciclo, que 5 anos é um ciclo. O escopo da vistoria intermediária abre no início da janela da segunda anual e no final da janela da terceira anual. Então, e aí vem a vistoria de renovação de classe ou vistoria especial, que a janela abre junto com a quarta anual, ou seja, você tem 15 meses para fazer a vistoria especial. A vistoria especial ainda tem a possibilidade de você fazer a extensão de 3 meses mais, desde que você cumpra com os itens da especial que não tem a ver com a docagem. Esses 3 meses, na verdade, é se você não encontra estaleiro de dique seco disponível para você docar o seu navio. Não é para ser usado que em 15 meses você não fez a especial, não é para você estender para mais 3 meses e fazer nesses 3 meses. Não. Você vai fazer aqueles itens que não podem ser feitos porque não tinha o dique disponível, e apenas os 3 meses são para os itens relativos à docagem. Nós temos, num ciclo de 5 anos, nós temos 2 docagens num ciclo de 5 anos, sendo que a segunda docagem faz parte da especial e a segunda docagem ela tem que cair aqui dentro desse ciclo. A primeira docagem ela vai cair fora da especial, sendo que o período máximo entre uma docagem e outra são 3 anos. Isso é um pouco complicado, de se entender, mas eu vou repetir. Num ciclo de 5 anos, você tem 2 docagens, e a segunda docagem faz parte da especial e tem que ser a docagem em seco. A primeira docagem pode ser feita com uma vistoria subaquática, desde que a classificadora e a autoridade marítima assim concordem. E um período entre uma docagem, o período máximo entre a primeira docagem e a segunda docagem, o período máximo é de 3 anos. Qual é o período mínimo? Não há. Tá? Só o período máximo. Isso é um pouquinho mais complicado que isso, mas isso é só para vocês terem a visão de como é feita as vistorias periódicas, e o escopo das vistorias periódicas. Falando assim, basicamente, a diferença entre o escopo do manual por uma vistoria intermediária, uma vistoria especial, é que na anual não entra os itens estruturais, na vistoria de intermediária e na vistoria especial e entra os itens estruturais, como inspeção estrutural e medição de espessura. Tá? Não confunda vistoria intermediária com docagem. Você sabia que a condição de pintura dos tanques de lastro influencia os requisitos de classe e o escopo das inspeções periódicas de manutenção de compliance? Então, a pergunta é: como a condição de pintura dos tanques de lastro afeta os requisitos de classe e o escopo das vistorias periódicas? Nós temos 4 possibilidades de condição de pintura dos tanques. Good, essa aqui é a primeira good, essa segunda aqui é fair, essa terceira aqui é poor e essa quarta aqui pode ser uncoated. Tá? Esses são os termos usados pela Ajax, pela International Association of Class Societies. Eu não gosto muito desses termos, mas o good você vê aqui que a superfície está quase toda ela protegida. Para o fair, você já começa a ver que a selagem da pintura já não está mais efetiva. Na terceira, você vê que a pintura original, grande quantidade de percentagem da área dela já não está mais efetiva. E o uncoated
não tem efetividade nenhuma. Há critérios para você fazer esse grade, né? Para você fazer esse ranqueamento dessas condições de pintura. Isso é uma técnica que deve ser aprendida. Basicamente, só para você entender, como eu disse anteriormente, nas vistorias anuais não entra escopo estrutural, vistoria estrutural, mas se na maioria dos navios, se houver alguns tanques de lastro com a graduação de pintura Fair, Poor ou Uncoated, esses tanques poderão ser vistoriados também nas vistorias anuais, de acordo com a condição de pintura. O Good não precisa, você vai ter uma inspeção dos tanques de lastro apenas quando você tem as inspeções estruturais, como eu falei anteriormente, na intermediária e na especial. Quando efetuamos uma vistoria estrutural, temos que observar não só a condição de pintura, mas como a condição de corrosão. Condição de pintura é uma coisa e condição de corrosão é outra coisa. As pessoas confundem a condição de pintura com condição de corrosão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o aço está sendo protegido pela pintura, qual é a percentagem de aço que está sendo protegido efetivamente pela pintura. É aí que você dá o critério de graduação da condição de pintura, Good, Fair, Poor e Uncoated. E o outro critério para ser observado durante uma inspeção estrutural é o tipo de corrosão. Você conhecendo os tipos de corrosão, você consegue fazer uma avaliação estrutural precisa. Com essa avaliação estrutural inicial, você consegue elaborar o escopo de medição de espessura. Então, a condição de pintura, o tipo de corrosão, a localização da corrosão vai definir os critérios e o escopo de medição de espessura. Veja esse exemplo de corrosão localizada, como é importante o conhecimento das áreas com maior probabilidade de ocorrer as corrosões nos elementos estruturais. Nós temos aqui esses groovings aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos uma chapa colaborante e nós temos aqui um reforço, por exemplo. E aqui nós temos esse grooving junto à solda. Isso não é por acaso. Isso aqui é um fenômeno que ocorre no ZTA, que é na zona termicamente afetada pelo calor. Nessas zonas aqui há um efeito metalúrgico que acelera a corrosão. Normalmente, quando você faz a sua inspeção estrutural, esses grooves aqui estão cobertos pelos cascões. Então, eles não são visíveis a olho nu. Mas você tem que saber que no ZTA acontece esse fenômeno. E você tem que ficar alerta justamente para orientar o pessoal da medição de espessura para não medir aqui ou aqui. É medir aonde você tem um grooving também, porque aonde vai se romper é que nem um elo de amarra, né? Vai se romper no elo mais fraco, que vai se romper justamente aqui. Então, isso é uma das técnicas de vistoria que você deverá aprender para você fazer uma inspeção estrutural. Por que fazer as medições de espessura? A medição de espessura está diretamente ligada ao compliance e a sua execução correta e efetiva poderá prevenir acidentes fatais com perda de vidas, pois os navios são constantemente submetidos a situações como esta que a gente vai mostrar agora. Esse é um túnel que há nos containers, né, de proa a popa, e a gente consegue ver a estrutura, como é que ela trabalha internamente, tá vendo? Então a gente faz medição de espessura para garantir esse movimento aqui, ó, contínuo e homogêneo.
e que as tensões estruturais geradas pela singradura do navio, pelo movimento em ondas, elas sejam homogêneas. Por isso que nós fazemos medição de espessura, para, numa situação dessa, o navio resistir e se comportar estruturalmente de acordo com o seu projeto. Olha lá, mais uma vez para vocês verem. Isso parece até um metrô, né? Mas esse movimento é normal e ele tem que acontecer. Para que a medição de espessura possa ser considerada correta e efetiva, devemos conhecer todos os processos de execução e reporte das medições de espessura, como, por exemplo, diferença entre corrosão localizada e generalizada. O tipo de corrosão irá definir o escopo de medição de espessura e a interpretação dos dados obtidos segundo as regras da classificadora. Nós temos aqui, nas regras das classificadoras, um divisor de água. Quando nós temos uma corrosão localizada, a interpretação é de uma forma, e quando nós temos generalizada, a interpretação é de outra forma. Isso é igual ao câncer. Quando a gente tem um câncer localizado, ele não é tão danoso quanto o generalizado. Então você tem duas formas de procedimentos diferentes. Por isso que o processo de medição de espessura não é um processo isolado, ou seja, não basta você ver um relatório de medição de espessura, você tem que saber, naquele painel, naquela chapa, naquele elemento estrutural, qual é o tipo de corrosão que tem lá, se ela é localizada ou se é generalizada. Se você não acompanhou a obtenção da medição de espessura, se você não fez a sua inspeção estrutural junto com o classificador, junto com o pessoal, com o operador da medição de espessura, você não tem condição de dizer que o relatório produzido por eles é efetivo, é acurado e reflete a condição estrutural do navio, e a avaliação final da condição estrutural do navio pode ser imprecisa. Como eu falei, a finalidade da medição de espessura não é um método independente e isolado de inspeção. Você tem que ver vários aspectos de como está a corrosão, qual é o tipo de corrosão, aonde que ela está ocorrendo, de que forma ela está ocorrendo, e como você vai medir, e como você vai reportar, e como que vai ser interpretado nas regras das classificadoras. Tudo isso tem um método, tem um critério, tem uma técnica a ser aprendida. Ela é muito fácil. Você não precisa ser classificador, você não precisa ser operador de medição de espessura para aprender essa técnica. Essa técnica ela é fácil, desde que bem compreendida e bem ensinada. Para exemplificar o que foi dito anteriormente, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos voltar aqui, desculpa. Vamos voltar. Nós vemos aqui, isso aqui é um costado. Costado, uma chapa de costado. Isso aqui é um longitudinal de costado. Nós vemos aqui uma medição aqui, ó, fora da zona que está corroída, tá vendo? É quase original. Agora você vê aqui que nós temos aqui esse longitudinal de costado, nós temos aqui essa solda, aqui você tem um ZTA e veja bem aqui, ó, isso aqui é um furo. Você vê, se pegarmos essa medição aqui e compararmos com essa aqui, ó, essa aqui deu 8,3, essa aqui deu 14. Nós temos diferença de 41%. Num espaço menor do que 1 metro. Então, a medição de espessura, ela tem um critério. E esse critério tem que ser entendido e aprendido corretamente para evitar situações em que você mede só num lugar bom, ou então só num lugar ruim, e o resultado da medição de espessura não vai ser um resultado acurado. Nós temos outras falhas estruturais que nós devemos saber que ela ocorre, e ela é muito sutil. Por exemplo, veja aqui, num final de elemento aqui, ó, no nariz de um elemento, de um reforço estrutural, e a gente vê aqui, ó, isso aqui é uma trinca da espessura de um cabelo. A gente tem que saber, por exemplo,
que poderá haver essas trincas nesse tipo de situação. Você tem que aprender com essas situações e identificar, porque isso é muito sutil. É difícil a visualização, mas você tem que estar bem atento e tem que saber que ela existe, e existe técnica para você distinguir aonde e como elas ocorrem e aonde que elas ocorrem, para que você faça a sua avaliação estrutural corretamente. Então, isso foi só um exemplo para vocês ficarem à parte, tomarem parte no que é o compliance. O compliance é uma coisa que pertence no dia a dia da vida da operação do navio e da manutenção do navio. Então, para a gente entender o compliance como um todo, por exemplo, a gente tem que saber o que é uma classificadora. O que a classificadora faz? Né? Qual é a missão da classificadora? Por que as regras mudam? E mudam toda hora. Quais são os itens de contrato com uma sociedade classificadora? Vocês já viram o contrato entre um armador e a sociedade classificadora? Deveriam ver. Como a classe de uma embarcação poderá ser suspensa ou cancelada? Muito importante vocês saberem isso. Quem é o responsável pelo compliance? Eu já digo logo, o armador. É o único responsável. Qual é o papel da IMO, da International Maritime Organization, que é um órgão da ONU? Você sabe a diferença entre classe e IMO? Ou seja, IMO é o estatutário, né? Você sabe a diferença entre classe e estatutário? Quais são os princípios básicos das principais convenções da IMO? Solas, Marpol e Borda Livre. Vocês sabem quais são os princípios básicos? Eles são fáceis desde que você os conheça. Você sabe quais são as funções do vistoriador do Post-State Control? Você sabe a diferença entre um item de inspeção chamado Major e Minor? Vocês agora estão mais conscientes de como o compliance está presente no dia a dia das embarcações. Sendo assim, efetuando a aplicação correta do entendimento de compliance, acidentes poderão ser prevenidos, bem como a perda de carga, custos de off-hire, prejuízos devido a um reparo errado, e também poderá auxiliar na diminuição do custo operacional das embarcações, como já foi mostrado para vocês. Lembrando sempre, quando houver acidentes, incidentes, grandes cenários de poluição marítima e etc., envolvendo companhias seguradoras, o primeiro item a ser verificado é se a embarcação está em compliance. O armador é o responsável pela manutenção do compliance a cada instante. Apenas para reflexão, as entidades de terceira parte, como as classificadoras ou as autoridades marítimas, não são responsáveis pelo compliance, mas sim pela verificação do mesmo no instante da realização das vistorias apenas. Ou seja, naquele instante que foi vistoriado, naqueles itens que foram vistoriados pela terceira parte, eles verificam que estão em compliance. O compliance não existe dessas entidades daquele momento presente para o futuro. É daquele momento presente somente naquele momento que foi feita a vistoria. Isso é um entendimento errado da grande maioria dos armadores. Achar que pelo fato dos certificados das classificadoras estarem atualizados e endossados, quer dizer que o navio está em compliance. Não. Quer dizer que na data que foi feita a vistoria, pelo vistoriador, dos itens que ele verificou, foi feita a verificação do compliance. No momento que o vistoriador desce porta-lora fora, o responsável pelo compliance é o armador. E o armador terá que provar, caso haja algum acidente, incidente, que naquele momento do acidente ou incidente, o navio estava em compliance. Então, o compliance é a cada minuto, é a cada segundo. Pensando nisso, desenvolvi um curso de técnicas de vistoria na ótica do operador, cujos participantes poderão facilmente responder às perguntas listadas aqui abaixo. Por exemplo, qual é a diferença entre a manutenção de compliance e a manutenção operacional? Todos os navios precisam ser classificados, será? Quais são as deficiências de detenção que levam à detenção do navio, o famoso AS?
Como a classe e o Post-State Control vem a manutenção do navio? Quais são os tipos de vistorias do Compliance? Quais são os requisitos da IAX PR17? Já ouviu falar em IAX PR17? É uma falha no sistema de ISM. Quer dizer, uma falha, uma não conformidade grave do sistema de ISM pode originar uma IAX PR17. Quem é o responsável pela manutenção do navio e do compliance? Eu já respondi, é o armador, sempre, a cada minuto, a cada segundo. Eu dou também alguns exemplos de reparo errados, comumente acontece. Vou mostrar de uma maneira muito simples, muito prática, de como a estrutura do navio falha, sem fazer um cálculo, sem colocar uma equação diretamente para vocês. Vou ensinar os princípios básicos de como controlar o processo de inspeções na classificadora, como prevenir os problemas de compliance. A partir do momento que você sabe quais são as deficiências de detenção, onde é que elas estão escritas, onde é que elas estão listadas, a compreensão de cada item de detenção, você começa a fazer a prevenção. Agora, se você não souber quais são esses itens, se você não souber a origem desses itens e de como é que eles podem falhar, você dificilmente vai conseguir prevenir os problemas de compliance. E, por exemplo, como fazer as inspeções de compliance corretamente. Ou seja, na verdade, quem é o responsável pelo compliance de fazer a vistoria é o armador. A terceira parte, o vistoriador, vem apenas fazer a verificação que o armador está fazendo a sua parte, que o armador está fazendo as vistorias, que o armador está fazendo a prevenção e que o navio e os oficiais superiores têm um bom entendimento em relação ao compliance e que o navio está em compliance a todo segundo. Portanto, chegamos ao fim. Um grande abraço a todos e muito obrigado.